Graças a Deus, meus amados irmãos. Então vamos lá para a nossa segunda parte do nosso estudo. Meu celular estava com pouca memória, eu tive que parar o vídeo para poder então apagar algumas coisas e ganhar mais memórias aí no celular. Mas enfim, no vídeo anterior nós vimos falando sobre o que nós somos em Cristo. Nós já vimos o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Miqueias 7, 18 e 19 e Hebreus 10, 17 e 18. E agora nós estávamos lendo João, mas na verdade nós pulamos Hebreus. Então vamos lá para o livro de Hebreus. Vamos lá para o livro de Hebreus e vamos ver o que a palavra do Senhor vem nos dizer a respeito de tudo aquilo que nós estávamos lendo agora há pouco. Hebreus, capítulo 10, versículos 17 e 18. Hebreus 10, 17 e 18. Assim diz a palavra do Senhor. Acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e da sua iniquidade, pois onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Então, assim como nós estávamos lendo em Miqueias, quando o Senhor ele fala que vai nos perdoar plenamente, quando ele vai literalmente pegar todos os nossos pecados, pegar todos os nossos erros e jogar no mar do esquecimento, agora em Hebreus ele vem nos confirmar essa palavra. Ele vem dizer que ele nunca mais, ele diz, nunca mais me lembrarei. E quando Deus fala, nunca mais me lembrarei, ele está sendo muito categórico. Ele perdoa-nos por completo quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele nos perdoa e nos limpa por completo. O sacrifício de Jesus, ele não foi um sacrifício meia boca. Ele não foi um sacrifício que nos limpou um pouquinho, aí daqui a pouco tem que ter outro sacrifício para limpar de novo e logo... Não. O sacrifício que Jesus cometeu por nós, ele foi um sacrifício pleno, completo. O sangue de Cristo foi um sangue que nos purifica completamente. A partir do momento que nós o aceitamos de coração, na atmosfera espiritual, nós somos plenamente perdoados, aceitos e amados por Deus. Plenamente vistos por Deus como filhos amados. Ele esquece o nosso pecado, ele nos limpa, nos purifica para que venhamos ter uma nova vida, uma vida de nova criatura com ele. Ah, irmão Patrick, então quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que a partir do momento que você realmente se convence de que precisa viver com Cristo, você vai procurar viver uma vida santificada, ou seja, separada do pecado. Você pode até vir a pecar em algum momento, porque somos falhos, mas você vai reconhecer que pecou, você vai se arrepender verdadeiramente, você vai pedir perdão a Deus, vai procurar um caminho que não cometa mais aquele erro. Você vai se afastar do pecado, você não vai viver no pecado. Essa é a diferença. Tá? Vai haver uma mudança de postura, de personalidade, e essa mudança vai vir de dentro para fora. Você não vai mudar exteriormente de uma hora para outra, mas espiritualmente você vai mudar de uma hora para outra. E essa mudança espiritual vai refletir na sua vida física, social, com o seu familiar, no seu trabalho, em toda a sua atmosfera. Você vai perceber isso. Basta você deixar Deus fazer o que somente Ele pode fazer. Lá em João 15,5, vamos retornar para lá para nós nos lembrarmos. João 15,5. Nós lemos: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bem, se nós estamos com Cristo e já fomos perdoados por Deus,
e Ele já pegou os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades e jogou no mar do esquecimento, isso nos traz cura. Que cura, irmão Patrick? Isso traz cura para a nossa alma. Todo o sentimento de culpa que tínhamos, todo o sentimento de solidão que tínhamos, todo o sentimento de tristeza que tínhamos, todo o sentimento de acusação que tínhamos, todos esses sentimentos que ferem a nossa alma são completamente destruídos, são completamente jogados por terra. E o espaço deixado por esses sentimentos é completamente preenchido pelo amor de Deus. O amor de Deus passa a tomar esse espaço que antes era desses sentimentos que causavam ferida na nossa alma. E a partir desse momento, nós somos curados na atmosfera espiritual de todos esses sentimentos. Automaticamente, nós nos sentimos curados na atmosfera física, porque quando nós não temos mais o sentimento de culpa, nós conseguimos andar de cabeça erguida, olhar nos olhos dos nossos irmãos. Quando nós não temos mais o sentimento de inferioridade, nós conseguimos olhar para os nossos irmãos com um olhar de igualdade e de amor. Quando nós não temos mais o sentimento de solidão, nós conseguimos sentir a verdadeira paz e a alegria que vem de Cristo. Conseguimos sorrir verdadeiramente e não apenas como uma máscara. Quando nós temos um sentimento puro preenchendo o nosso coração, nós realmente estamos curados, a nossa alma é curada de todos os males. Vamos dar uma observada agora em 1 Coríntios 12, 27. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Nos diz assim, vamos lá. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Bem, aqui o texto vem nos comparar mais uma vez com uma unidade. Aqui, Cristo ele é dado como o cabeça, como o que controla o corpo, o que domina todo o corpo. Nós sabemos que a cabeça simboliza o cérebro, então Cristo ele é o cérebro. Mas o que é interessante nessa passagem é que isso mostra que nós somos vistos por Jesus como íntimos, como amigos, como filhos, como pessoas muito próximas, muito queridas. Quando você começa a falar de um corpo, você começa a falar de uma mão, de um braço, de um pé, todo pedacinho do seu corpo é importante para a outra parte do corpo. Tudo é importante para que aconteça de forma fluente, fluida. Quando você olha para uma pessoa que tem um corpo perfeito, saudável, você consegue ver através daquela figura o quanto aquela pessoa é saudável e satisfeita com o que tem. Assim é a forma que Deus quer que nós sejamos, que nós tenhamos ser uma unidade com Cristo harmoniosa, harmônica. E isso nos faz pensar, se eu estou tão próximo de Cristo e se Cristo ele é a vida, se Cristo ele é a luz do mundo, se Cristo ele é a cura para o mundo, se Cristo ele é a salvação do mundo, e eu agora, como sendo a igreja de Cristo, sendo parte desse corpo que é Cristo Jesus, automaticamente aquilo que Cristo é, eu sou. Então, em Cristo eu sou a luz do mundo, em Cristo eu sou a salvação do mundo, em Cristo eu sou a água viva que jorra ao mundo, em Cristo eu sou tudo aquilo que Cristo é. Por isso que Cristo diz que Ele quer se revelar ao mundo através de nós. Por quê? Porque nós estamos em unidade com Ele. E isso é o que Deus quer que nós venhamos a ver. Quando olharmos ao espelho, Ele quer que nós venhamos a olhar e ver que Cristo está em nós e nós estamos nele. Automaticamente, ao entendermos que nós estamos em unidade com Ele, nós então temos a certeza de que Deus, Ele nos olha com um olhar de um pai que ama o seu filho. Porque a própria palavra do Senhor diz que Ele deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça. Presta atenção, o Pai ama ao Filho, Jesus declara isso diversas vezes, e aquele que está no Filho é amado do Pai. O que isso quer dizer? Que significa que se você está com Cristo, tudo que Cristo é, você é. E
primazia, a prioridade. O que Cristo é na sua suma, Cristo é Deus. Cristo é Filho unigênito de Deus. Se você está unificado a Ele, quando Deus olha para Cristo, Ele vê o seu Filho unigênito amado. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo em você. Ele vê o seu Filho amado. Entende isso? Nós temos que trazer isso para a nossa vida. Nós temos que, toda vez que a tristeza chega até nós temos que parar, respirar fundo e dizer: eu sou um filho amado de Deus. Eu sou muito amado pelo meu Pai. E isso vai trazer fé e esperança. Isso vai trazer virtude para nossas vidas. Vamos continuar. Vamos lá para João, capítulo de número... João, capítulo de número 14, versículo 10 e 11. Vamos lá. João, capítulo de número 14, versículo 10 e 11. Assim diz a palavra do Senhor: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Quando Jesus ele vem falar essas palavras, é porque chega até ele algumas pessoas que vêm indagá-lo se ele é realmente o Filho de Deus. E ele começa a lembrar aquelas pessoas de que tudo que os profetas fizeram em nome de Deus, tudo que os profetas falaram em nome de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo vem fazendo e falando, e nele está sendo testificado tudo que os profetas falaram. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus e Deus é um só. Ele declara: eu estou no Pai e o Pai está em mim. E aí ele vem dizendo que aquele que crer nas obras de Cristo, na sua palavra, no que ele fez, está nele e ele em nós. Então, se Deus e Jesus é um só, e se nós com Jesus também somos um só, você consegue entender que Deus ele nos traz a salvação direto em Jesus e ele nos unifica de novo com ele. Assim como Adão no princípio, ele era unido espiritualmente a Deus, agora nós também somos em Cristo Jesus. Todo aquele que está em Cristo Jesus está unido, unificado com o Pai. Porque o Filho e o Pai são uma só pessoa. Amém? Vamos continuar, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Vamos tentar ser rápidos. Vamos agora para Romanos, capítulo 10, versículo 17. Vamos lá. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, a palavra do Senhor nos diz: logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Bem, algumas Bíblias vêm trazendo a fé pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas no original grego, quando você pega os escritos antigos, você vai ver que o que está escrito é: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Christos, que aponta para Cristo Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é de Gênesis a Apocalipse. Ah, Patrick, mas Jesus e Deus não são um só? Sim, mas quando a palavra é dita, o ouvir a palavra de Christos, então está dizendo a palavra de Deus quando feito homem, falando diretamente ao homem na terra. E tudo que Jesus falou ao homem na terra foi uma palavra de graça, de bênção, palavra que traz vida e que em nenhum momento nos traz condenação, acusação. Você vai ver no episódio em que, hoje nós até falamos isso aqui na Escola Bíblica Dominical, no episódio em que é trazido até Jesus uma mulher que é pega em adultério. E nesse momento, Jesus ele destrói duas palavras-chave que muitas das vezes até os cristãos utilizam e acaba ferindo outros cristãos e afastando esses cristãos. Essas palavras-chave são acusação, porque acusador é Satanás. Nós sabemos que um dos nomes de Satanás é o acusador. E também condenação. Nós sabemos que a lei ela é condenatória. A lei ela aponta o nosso pecado para nos
trazer condenação. E quando esses homens chegam até Jesus, eles dizem: Senhor, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés nos manda apedrejá-la. Ou seja, esses acusadores pegam essa mulher e vêm até Jesus trazendo uma acusação contra ela. E Jesus, então, ele responde: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, o que acontece? Quando cada um daqueles homens que perceberam que eram tão pecadores quanto ela, e entendam que não foi porque eles eram bonzinhos, eu me lembrei do meu pecado, eu não vou atirar a primeira pedra. Não, não é porque eles eram bonzinhos ou porque eles reconheceram o seu pecado. Não, mas foi por medo da própria lei, porque a Bíblia diz, a própria Torá, o livro deles, que eles estudavam, sempre falava que aquele que diz não ter pecado já se torna pecador, já é mentiroso. Então, eles lembram de tudo isso porque eles estudam muito bem. E então eles desistem de atacar a primeira pedra porque eles sabem que possuem muitos pecados. Jesus olha para aquela mulher e pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Aí a mulher fala, ela olha e fala que nenhum a condenou. E então ele responde para ela: nem eu te condeno. Ou seja, Jesus, ele começa a quebrar ali o espírito de acusação que todos têm contra si mesmo e contra os seus próximos. Ali é como se fosse a igreja. A igreja, nós somos aquela mulher prostituta que havia vivido uma vida de pecado. E o mundo, Satanás, a atmosfera mundana são aqueles acusadores que vêm acusar a igreja, acusar os cristãos, nos acusar. E quando nós nos aproximamos de Cristo, como aquela mulher foi jogada aos pés de Cristo, quando Cristo entra na cena, ele traz vida, ele traz paz, ele traz completude com Deus. O que acontece? A presença de Jesus traz a vida. E aquela mulher, absorvendo isso, recebendo isso, ela então recebe a salvação. A igreja, absorvendo a Jesus, unindo-se a Ele, tornando um só com Ele, absorve também esta salvação. E aí Jesus olha para a igreja e pergunta para a igreja: igreja, filhos amados, onde estão os teus acusadores? Nós olhamos para trás e vemos o sacrifício de Jesus por nós e vemos a salvação e respondemos para o Senhor: Senhor, não há mais acusação contra nós porque o teu sangue nos limpou. Então Jesus olha para nós e diz: bem, nem eu os condeno. Então, isso é muito claro para nós, que quando nós estamos com Cristo, quando nós temos fé em seu nome, quando nós acreditamos na sua presença em nossas vidas, nós somos um só com Ele, nós somos limpos, libertos e amados por Deus como filhos amados. Isso é muito maravilhoso. E vamos agora sair de Romanos, vamos para João, vou retornar para João, capítulo 16, versículo 33. Vamos lá. João 16, 33. Quero aproveitar para dizer para os irmãos que a nossa congregação fica aqui no Rio das Pedras, na Rua Velha, Vila Bela Vista. Nosso pastor João Roberto está sempre de braços abertos aqui junto com os irmãos para recebê-los. Nossos cultos são às quartas-feiras, às 20 horas. Domingo, Escola Bíblica Dominical de manhã, às 10 da manhã. E culto de adoração a Deus às 19 horas da noite do domingo. Vem estar conosco a qualquer hora. Acompanha-nos no nosso Facebook, Ministério Ministrando a Palavra, ou no nosso canal do YouTube, Ministério Ministrando a Palavra. E tem também a página da igreja, Igreja Comunidade Evangélica Renovar, tanto no YouTube quanto no Facebook. Dá essa forcinha para nós lá, tá bom? Vamos lá. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Bem, esse texto nós também falamos hoje na Escola Bíblica Dominical. E vamos nos lembrar o seguinte: o mundo ele não pode nos completar em nada. Tudo que ele nos oferece é para nos distrair do verdadeiro chamado de Deus.
E o verdadeiro chamado de Deus é que venhamos ser um só com Ele, em Cristo Jesus. Esse é o maior chamado. O maior chamado para nossas vidas é estarmos com Cristo. O maior chamado para nossas vidas é nos entregarmos a Cristo. E a evangelização, pregação, louvores, todas essas demais coisas vai nos ser acrescentada. O importante é nós nos achegarmos a Cristo e deixarmos Ele trabalhar em nossas vidas. Bem, se o maior chamado é que venhamos sermos um com Cristo, automaticamente, se Cristo venceu, nós também vencemos o mundo. E agora, vamos ler de novo, só que mudando algumas coisas. Vamos ler da seguinte forma, como vencedores, como Cristo diz que somos. Tenho-vos dito isso, Jesus falando conosco, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ou seja, para que em Jesus tenhamos paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vocês, nós, todos vocês em mim já venceram o mundo. Quando nós estamos em Cristo, quando nós somos uma nova criatura, nós já vencemos. Nós não iremos vencer. Não é agora eu estou perdendo, mas lá na frente eu vou vencer. Não! Você, a partir do momento que aceita Jesus e que começa a viver com Jesus, você já é um vencedor. Você já venceu o mundo. Você está enfrentando lutas e dificuldades que já fazem parte da sua vitória em Cristo. Isso nós precisamos ter em mente. Amém? Vamos continuar. Agora nós vamos para... Nós lemos João 17, capítulo 16, versículo 33. Agora nós vamos para Mateus 28, 19 e 20. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Vamos lá. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Em algumas Bíblias, esses séculos vem escrito até a consumação dos tempos. Por quê? O meu tempo é um e o seu é outro. Por exemplo, se for olhar no olhar natural, eu tenho 40 anos, vou estar com Cristo, né? Vou morrer em um determinado dia. A minha filha, que tem só 2 anos, ela vai estar com Cristo, ela vai morrer quando ela for bem mais velha. Então, certamente eu morrerei primeiro que ela. Então, esse fim dos tempos, para mim, o encontrar-se com Cristo para mim, naturalmente virá antes da minha filha. E outras pessoas também. Então nós temos que interpretar esse texto como algo pessoal. O fim dos meus dias, se Jesus não retornar em sua glória antes de que eu perca a minha vida, eu irei estar com Ele, porque eu creio nele e eu o aceito. Assim deve ser cada um de nós. Nós temos que crer nisso, ter essa certeza que esse texto, quando ele fala até a consumação dos tempos, é do meu tempo. E Cristo vai andar comigo, ao meu lado, junto comigo, morando dentro de mim, até o fim dos meus dias. Cristo vai andar com a minha esposa até os fins dos dias dela, enquanto ela o aceitar. A minha filha é a mesma coisa, o meu pastor é a mesma coisa, os meus 2 filhos é a mesma coisa. Enquanto você está caminhando com Cristo, Cristo está caminhando com você. E se você vier a morrer, se eu vier a morrer hoje, amanhã ou depois, ou daqui 50 anos, Cristo estará comigo neste momento. E isso que ele quer dizer. Portanto, ide, nós temos que sair lá fora e pregar esse amor. Não é pregar acusação, não é chegando apontando o dedo para ninguém, não é mostrando para a pessoa, você é um pecador, você é um coitado, porque essas pessoas já sabem que são pecadoras, que estão vivendo uma vida pecaminosa. Então não é necessário nós acusarmos. O que nós temos que fazer é chegar lá e dizer, olha, Jesus ama você, Ele quer você, Ele tem dado a vida dele por você, e você não precisa falar, mesmo que você aí nessa vida não precisa falar nada disso, você só tem que pregar o amor de Cristo, a verdade, o Evangelho
purificador, o evangelho que liberta, o evangelho que mostra que aquela pessoa lá fora, ela está sendo convidada a ser uma só pessoa com Cristo, assim como eu e você também somos um só com Cristo. Amém? Vamos prosseguir, vamos agora para João, capítulo 14, versículo 12 ao 21. João hoje no nosso estudo está bombando, né? João 14, capítulo 12 ao 21. Vamos lá. João 14, versículo 12 ao 21. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também farás as obras que eu faço. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhece, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Tudo aquilo que nós falamos até agora se resume nesse versículo, nesses versículos. Aqui Jesus está declarando que ele e o Pai são um só. Aqui ele está declarando que nós e Jesus somos um só. Aqui ele está declarando que tudo aquilo que nós pedirmos em nome dele, ele fará, e ele fará. Tudo aquilo que Jesus está declarando aqui é algo que nós temos que tomar posse disso. Jesus está falando para nós claramente que nós somos um com Ele e Ele é um com o Pai. E tudo que nós profetizarmos, falarmos, desejarmos cura, salvação nessa terra, isso vai acontecer, porque Ele diz que vai acontecer. Então nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Quando nós estivermos passando por dificuldades, momentos de choro, de tristeza, que todos nós passamos por esses momentos, momentos de dúvidas, momentos de dificuldades, todos nós passaremos por esses dias. Mas quando o dia mau chegar, nós temos que ter a certeza, Cristo está conosco, Jesus está conosco, Deus está conosco e Ele há de suprir a cada uma de nossas necessidades. Ele há de suprir a cada uma de nossas necessidades. É maravilhoso saber que o Senhor, em toda a sua glória, Ele para céus e terra para ouvir o seu Filho. E quando nós pedimos a Ele, em nome de Jesus, vivendo com Jesus, Ele atende como um pai atende o pedido de um filho. Essa é a verdade. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração e pregar isso lá fora para aquelas pessoas que estão lá, que necessitam tanto quanto nós da presença do Senhor em suas vidas. Vamos prosseguir. Vamos agora para Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. É maravilhoso isso, porque esse texto vem nos mostrar que se nós tentarmos nos aproximar, conquistar a nossa salvação pela lei, nós nunca vamos conseguir. Porque a lei, ela só aumenta, ela coloca em evidência o nosso pecado, a nossa falha, o nosso erro, a nossa humanidade. A lei coloca em evidência aquilo que nós mais tememos, que é as nossas falhas. Mas quando nós nos achegamos a Deus pelo trono da graça, quando nós nos achegamos a Deus mediante a fé em Cristo Jesus, quando nós nos chegamos a Deus apenas na posição de filhos, Pai, eis-me aqui, perdoa-me e aceita-me em tuas mãos. É essa fé
é essa postura de fé, de renúncia diante do Senhor, que nos gera a vida para o nosso espírito, que traz vida, que vivifica a nossa alma com o Espírito e que nos traz a unidade e a completude com Cristo Jesus. Isso nós temos que trazer conosco, a fé e o amor de Cristo depositado nos nossos corações e refletindo isso na nossa vida, através dos nossos atos, dos nossos feitos, da nossa fala, da nossa conduta. Vamos lá, vamos voltar para João agora, capítulo 1 João, aliás, epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 17. Vamos lá, 1 João, pertinho de Apocalipse, 1 João, capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, 1 João 4, 17. Diz assim: Nisto é perfeito o amor para conosco, para que tenhamos confiança no dia do juízo, porque qual ele é, assim somos nós neste mundo. Olha, é uma maravilha. Isso é maravilhoso. Eu vou ler do versículo 7 até o versículo 21 para nós entendermos o contexto disso. O quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos olha como filhos, e nós precisamos enxergar isso. Você tem que falar todos os dias: Deus me olha como a um filho amado. Vamos lá, no versículo 7 da epístola de 1 João capítulo 4, começa assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas sim em que ele nos amou e enviou seu Filho em propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e seu amor é perfeito em nós. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e o que vive em amor vive em Deus e Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que tenhamos confiança no dia do juízo, porque qual ele é, assim somos nós neste mundo. No amor